Olha, último bloco agora, viu, do programa com o prefeito. Lembrando, mais uma vez, de novo, todo programa eu digo isso, as críticas e os elogios, fica para as redes sociais do prefeito, que a gente não tem tempo, não. Vamos para as perguntas, vamos acelerar, né, Vanúvio? É isso. Programa de hoje. Olha, o prefeito no bloco anterior falou sobre as emendas, a promessa ali dos milhões de reais para a construção das UBSs, para a questão da saúde aqui. E aí eu já pergunto, Zenaide Maia é o canal para contato com o governo federal? Como é que o senhor vem construindo isso? Como foi essa ponte nesta primeira viagem, primeiro contato com esse novo governo federal, prefeito? Olha, Carol, eu já disse aqui em outro momento, em entrevistas, que sempre existe a questão das narrativas. Quando eu fui ser candidato a prefeito, dizia o seguinte: ele não vai ter força em Brasília para conseguir recurso, porque ele não tem nenhum deputado federal, nenhum senador e não tem nenhum tipo de conhecimento, nem familiar político. Fato. Eu não tinha nesse nível de relacionamento. Mas a gente sabe bater na porta. A gente que vem de baixo sabe ir atrás, correr e lutar. E a gente foi criando esse nível de relacionamento que eu adquiri ainda como deputado estadual. A senadora Zenaide, eu conheço ela quando eu era presidente do Sindicato de Servidores da UFESA. E eu trouxe ela para Mossoró em um evento, na época ela candidata a senadora diretamente ainda. Então a gente foi criando esse vínculo e a gente manteve esse vínculo. Ela já tinha ajudado já em 2021, em 2022, inclusive, a gente está licitando agora uma obra dela, a UBS lá do Sumaré, do ano passado. E eu estive lá em Brasília e ela, mais uma vez, foi muito solícita e, claro, eu disse: olha, senadora, peço seu trabalho mais reforçado ainda aqui, tendo em vista que ela é uma pessoa muito ligada, né, muito dentro, muito legítima dentro do governo federal. Então, ela tem ajudado muito. Já mandou 5 milhões de reais de obra, isso aí já é um fato. São 10 postos de atendimento na zona rural. Eu já passei o dia hoje todo em campo, visitando as comunidades, né, com a equipe de saúde já, porque na hora que aparecer já diretamente o recurso no sistema, eu já quero licitar a obra, e mais 3 unidades básicas de saúde, que a gente está correndo atrás de terreno, tem que ter terreno, os terrenos tem que estar em nome do município, então tem terreno que é cedido, tem terreno que é doado, tem terreno que é melhor localizado, a gente está fazendo todo esse estudo e projeto, e mais 1 milhão de reais agora para custeio de cirurgias eletivas, ou seja, chegando a 6 milhões de reais. Então, são incrementos que a gente agradece, né? E a senadora, mas tive outros acessos, através do senador Zé Agripino, que tem uma ligação muito forte com outros parlamentares, com questão partidária, nos ajudou também. O senador Rogério está lá à disposição, tive no gabinete de Rogério, está à disposição para trabalhar, mesmo estando diretamente na oposição, mas tem nível de conhecimento muito forte, conhece muito bem Brasília, está à disposição para somar, e tem outros parlamentares. Já conversei hoje com o Girão, também está à disposição para ajudar, com o Benes Leocádio, que é o coordenador da bancada, o deputado Paulinho Freire também estive visitando lá diretamente, e vou bater na porta dos demais parlamentares, da deputada Natália, do deputado Mineiro, o deputado João Maia também tive conversa esses últimos dias, então vou bater na porta ali de todo mundo para que a gente possa estar trazendo benefício para a cidade de Mossoró. E a questão da afinidade partidária aí, em relação ao convite recebido por Zenaide, para o PSD, também esteve com o José Agripino, também em Brasília, União Brasil. Como é que estão aí essas conversas, prefeito? Nós temos alguns partidos para ir. Inclusive, hoje teve a decisão do TSE em relação à incorporação do PROS ao Solidariedade. Mas fica mantida a definição de saída do partido? A tendência realmente para a gente estar migrando para outro partido. A gente já tinha feito essa discussão internamente. E agora, qual partido? A gente está naquela fase de avaliação. Tem tempo. Quando eu fui candidato a deputado, nós escolhemos o partido um dia antes do prazo obrigatório. O prazo deveria ser dia 7 de abril de 2018. Nós fizemos a filiação dia 6 de abril de 2018, aqui em Mossoró. Não vou deixar para cima da hora, mas não adianta, está muito em cima ainda do que eu acho que deveria ser o prazo para a gente ter uma melhor definição. Então, dá um tempo melhor para a gente definir. É o tempo que a gente vai conversando com mais gente, porque a ideia realmente envolve a questão das nominatas de vereador, envolve uma série de outras questões para a gente avaliar. Prefeito, na mensagem que o senhor leu ontem na Câmara, me chamaram a atenção para 3 aspectos.
O primeiro sobre o Hospital Municipal, que o senhor falou na mensagem. Um outro que o senhor esqueceu de falar sobre o Rio Mossoró. E um terceiro que cita, agora me falha a memória, a questão do plano diretor da cidade. Como é que o senhor pretende trabalhar esses 3 pontos? Olha, a implantação do Hospital Municipal também está na nossa mesa de diálogo com a saúde e a Secretaria de Projetos. São 2 secretarias que estão trabalhando junto nisso. Mossoró precisa de um hospital municipal para realizar cirurgias eletivas, fazer atendimentos de doenças crônicas, porque, por exemplo, uma pessoa com diabetes, ela nem vai procurar uma UBS, porque não é aquele atendimento primário, e nem procura uma UPA, que não é atendimento de urgência. Então, necessitaria de um hospital para ter um acompanhamento direto, e a questão de alguns leitos de enfermaria. Então, isso a gente tem discutido fortemente. O objetivo é implantar no município e conseguir o custeio, porque não adianta só ter o prédio, necessita do custeio. Há uma ideia de se ter, dentro das 3 UPAs, de se ter uma UPA e a gente fazer um plus, uma incorporação e ampliação e colocar uma estrutura diretamente, com o centro cirúrgico, enfim, fazer uma estrutura. É uma ideia. Existem algumas equipes se discutindo isso. Agora, não se tem ainda vamos dizer assim, não se tem ainda um fechamento sobre isso. Sobre o Rio Mossoró, eu acredito, Vanuf, que eu citei em algum momento a mensagem sobre a questão do Rio Mossoró, mas eu citei enquanto um sonho que é do moçoroense, que o programa Mossoró realiza. Aí sim, o programa Mossoró realiza, ele contempla isso. Inclusive, hoje foi o dia que eu dediquei o dia à parte de projetos, então a gente discutiu fortemente a questão do rio. Que aí o Rio Mossoró não é algo que a gente faz do dia para a noite, realmente é um trabalho que a gente vai fazer. Hoje mesmo eu fui em uma área da cidade de Mossoró, próximo ao rio, e eu me deparo com o quê? Um duto, sendo jogado esgoto no rio diretamente. Eu já pedi para localizar, para saber de onde é. Então, assim, tem dessas situações que a gente tem um trabalho muito amplo. Sobre o plano diretor, realmente, embora ele não tivesse diretamente dentro da mensagem, mas o plano diretor é realidade para esse ano de 2023. Ele tem que acontecer. Chegou a ser formada uma comissão no início da nossa gestão, formamos alguns nomes, enfim. Acabaram que alguns nomes, até de instituições, acabaram não participando ativamente. Nós vamos agora reformular por completo, até com a nova configuração de governo. A Secretaria de Projetos ficará responsável pelo plano diretor, trabalhando em conjunto com a Secretaria de Infraestrutura. Vamos reformular e vamos cobrar das entidades que nós colocamos lá, porque é um prestígio participar da formulação do plano diretor. E a partir do momento que a entidade, o representante não participa, prejudica. Então, a gente vai ser muito fortemente trabalhar essa questão do plano diretor esse ano. Alisson Silva, ele quer saber providências em relação à Avenida da Abolição 5, mal sinalizada, diariamente tem vários acidentes. Olha, Alisson, meu xará, posso pedir sim aí, vou pedir para nossa equipe de trânsito passar na avenida e buscar ver essa situação, tá certo? Da sinalização e de semáforo e tudo mais, tá certo? Pode ter certeza. A gente tem aqui Peraí que eu vou encontrar o nome dele. Francimar Celular, do Vucu Vucu. Ele já fez a propaganda, inclusive. Está perguntando quando é que vai ser entregue o novo Vucu Vucu. Olha, o Vucu Vucu, 2 etapas. A primeira etapa a gente está caminhando, que é aquela parte da ampliação, ou seja, toda aquela área é uma área nova, que a gente vai entregar. A minha expectativa em mais alguns meses, talvez chegando ali a julho, agosto, a gente conseguir entregar aquela primeira parte, certo? Depois, aí nós vamos conseguir entrar na parte que já é ocupada hoje diretamente, que aí dá um pouco mais de trabalho, porque é o que acontece no dia a dia. Embora o comerciante ele queira a reforma, só que quando começa a reforma, não tem como o comerciante deixar de trabalhar e de vender. Eu entendo isso, a gente entende isso. Mas, ao mesmo tempo, acaba dificultando o andamento da obra. Então, tem essas situações. Isso a gente enfrentou no Mercado Bom Jardim, isso a gente está enfrentando no Vucu Vucu, isso a gente está enfrentando lá na Cobal diretamente. Então, a gente entende o comerciante que não pode deixar de estar ali ganhando o seu ponto de cada dia. Mas, ao mesmo tempo, a obra ela fica mais lenta, porque as equipes ficam trabalhando junto com o pessoal que está lá também no dia a dia. Então, a questão da segurança ela tem que ser contornada, porque você imagine um gesso, um forro, um fio caindo por cima de alguém que está lá passando, e aí acaba ficando um pouco mais lento. Mas não é porque a obra está parada, não é porque a obra está sem recurso, é por conta da forma de execução da obra em si. Uma obra nova é como uma casa. Para construir, às vezes se torna mais rápido,
do que para reformar diretamente. Prefeito, o senhor fez uma cobrança recentemente ao governo do Estado, 125 milhões, e hoje uma informação de que o secretário de Planejamento disse que era como se estivesse escrevendo num papel, não servia de nada a cobrança que o senhor fez à governadora. Não é a palavra de fato, mas é a palavra do secretário. Como é que o senhor vê esse tipo de posição? Olha, eu digo o seguinte, não cheguei a ver diretamente a fala do secretário em si, mas de forma muito tranquila, secretário Aldemir, eu tenho uma sugestão para a gente fazer. O senhor aceita marcar uma reunião com a gente, eu vou até Natal, não precisa o senhor vir até Mossoró, eu levo os mesmos 5 ofícios que eu levei para a governadora e eu levo toda a produção que está por trás dos cinco ofícios, que inclusive são de documentos oficiais por parte do próprio Estado, de reconhecimento de dívida em juízo, de reconhecimento através de sistemas do Estado, de reconhecimento através de documentos do próprio Estado, da própria Secretaria de Tributação, e a gente senta. Se Mossoró, se a gestão estiver errada, por exemplo, se o governo do Estado não estiver devendo a Mossoró esse montante, o governo não paga. Agora, eu gostaria de que, se de fato o governo do Estado, como está, estiver devendo a Mossoró, eu gostaria que começasse a cumprir no outro dia. Se o secretário aceitar, eu pego o carro para Natal e vou, porque quem está prezando é o povo de Mossoró. Esse dinheiro é recurso do povo, não é nada extra, eu não estou pedindo nada extra, é recurso do dia a dia, é recurso que está lá na Constituição Federal, ICMS, IPVA, que vem para o município e não está vindo da forma correta. É recurso de saúde, que não está vindo da forma correta. Então, apenas isso, de forma muito tranquila, sem política no meio, apenas questão técnica e de gestão técnica. O secretário aceita a reunião, eu vou, apresento. Se eu estiver errado, eu volto para Mossoró. Agora, se Mossoró estiver certa, que o Estado começa a pagar no dia seguinte, de forma parcelada, não precisa pagar tudo de uma vez não, porque eu entendo também a situação do Estado. A gente está querendo uma negociação e não afronta. A gente tem aqui participação do Raimundo Nonato, da Lagoa do Mato. Pergunta ao prefeito sobre galeria no bairro. Sempre que chove, a maioria das casas ficam alagadas e o sofrimento continua. Lagoa do Mato, o nome do bairro já diz inclusive, né? Uhum. Que já se trata dessa questão também de alagamentos. Está dentro do Mossoró Realiza, é uma obra que a gente necessita fazer. Eu conheço bem ali aquela região, a gente já tem ideia, tem proposta para aquela situação. A gente necessita dos recursos que a gente está trabalhando para que a gente possa viabilizar diretamente, e aí sim a gente vai querer levar diversas obras para Mossoró e obras importantes como essa daí na Lagoa do Mato. João Paulo, gostaria de saber em relação à duplicação da BR-110 e a iluminação do complexo viário da BR-304. Sai ou não sai, prefeito? Olha, o que aconteceu? No governo passado, do governo federal da gestão passada, estava muito próximo de se efetivar. Várias reuniões nós tivemos em Brasília. E o que é que o Ministério colocou para nós? Prefeito, o município assume fazer o projeto. Eu disse, assim, a gente faz o projeto, faz o orçamento, deixa tudo pronto. Ok, a gente fez. Prefeito, o município aceita ficar com a manutenção, por exemplo, quebrou um poste, quebrou uma lâmpada, um fio. Eu disse o seguinte, o município aceita. Prefeito, o município aceita pagar a conta de luz? Aceita, a gente fica com essa responsabilidade. Então, a gente estava caminhando com isso para o Ministério alocar os recursos. Houve mudança de governo. A gente vai voltar agora, já com o novo ministério, com a nova equipe, a continuar com esse trabalho diretamente para a gente conseguir. Porque eu sempre disse, é uma obra federal, é uma obra em torno de 11 milhões de reais que necessita realmente da entrada do governo federal. Maria Luísa do Centro diz, a reforma do PAN do Bom Jardim, com a previsão de entrega, vê que é uma obra grande, terá novos serviços, vai ser climatizado. Será o hospital? Essa parte do hospital foi minha, viu, Maria Luísa? Não, mas é para funcionar mesmo. A ideia do PAN é realmente uma policlínica mesmo, de atendimentos, porque, na verdade, o PAN, ele estava... Praticamente metade do PAN estava sem funcionamento. Não tinha mais consulta, não tinha mais exames, porque as salas não tinham mais condição. A pergunta dela de ar-condicionado é porque a grande maioria das salas não prestava mais nada, não funcionava mais nada. Nem ar-condicionado e nem ventilador. Então, assim, era uma situação muito caótica. É aquilo que eu falo, a gente está fazendo a obra do PAN, mas, ao mesmo tempo, ninguém teve notícia de interrupção de serviço no PAN. Aí você imagina a logística que é a gente fazer bloco por bloco, fazendo uma obra e sem interferir no serviço diretamente. Então, a gente está lá caminhando para, se Deus quiser, a previsão, na verdade, só vai ser lá para o final do ano, aliás, para a gente concluir, justamente por conta disso. Se fosse para tirar todos os serviços, a gente concluiria em 3, 4 meses com tranquilidade. Mas, como não é, e a gente tem que continuar assim sendo, porque tem que continuar o serviço, a gente tem que esticar um pouco mais. Mas a obra está andando, está com recurso e a obra está garantida.
Tem muita participação, mas não temos mais tempo, infelizmente. Prefeito Alisson Bezerra, muito obrigada pela conversa. Olha, obrigado, Carol, obrigado, Vanuva. A conversa aqui passa rápido o tempo, né? Obrigado ao povo que está em casa, ao cidadão. E reforço aqui a questão do diálogo, que o sindicato a gente possa continuar em diálogo e que a gente possa continuar tendo aula, porque as crianças estão preparadas para assistir aula e as escolas estão sendo preparadas para receber a cada vez mais estudantes com qualidade em Mossoró. Seja sempre bem-vindo, prefeito. Obrigado. A você de casa, boa noite. Até amanhã. Para quem está reclamando aí que eu só escolhi perguntas, na verdade eu li as perguntas das pessoas que se identificaram. Lembrar de botar o nome, né, pessoal? Muito obrigada pela audiência. A gente se encontra amanhã ao vivo aqui na TCM. Uma ótima noite e até lá. Político. Oferecimento. Concrete. E Queiroz.